Olá, meu nome é Laura, eu sou estudante do 8º período de Agronomia da Universidade de Brasília, faço parte do PET Agronomia, e o meu trabalho tem como título Mulheres do Campo e Agroecologia, e ele se trata de uma revisão bibliográfica. Olá, meu nome é Laura, eu sou estudante do 8º período de Agronomia da Universidade de Brasília, faço parte do PET Agronomia, e o meu trabalho tem como título Mulheres do Campo e Agroecologia, e ele se trata de uma revisão bibliográfica sobre a visibilidade das mulheres no campo, e ele tem como base artigos que buscam trazer a relação entre mulheres e agroecologia e mostrar o quão importante elas são para o campo. A agroecologia ela é uma ciência que busca valorizar e representar não só o conhecimento científico desenvolvido por órgãos de pesquisa e pela universidade, como também representar o conhecimento popular. Ela possui como base a tríade de ser economicamente viável, socialmente justa e sustentável. Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente não deve só voltar o nosso olhar para as partes, a gente deve saber enxergar o todo para que as mudanças elas possam acontecer. E o todo ele não diz respeito só às relações que existem dentro de um ambiente agrobiodiverso. Ele diz também sobre as questões de raça e gênero, que são questões que protagonizam o cenário da agricultura brasileira. As mulheres na agricultura, elas representam no mundo cerca da metade dos 2,5 milhões de pequenos agricultores, criadores, habitantes das florestas e pescadores. E na América Latina e no Caribe, elas são responsáveis por 45% da produção de alimentos. Então, elas possuem um enorme papel na sustentabilidade dos diversos sistemas alimentares. Só que elas compõem também a maior parcela de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e que estão sujeitas à fome e à desnutrição em várias partes do mundo. E aí elas estão presentes no campo e também são agricultoras que trabalham e contribuem ativamente para a agricultura no Brasil, só que elas são ignoradas até pelas estatísticas de pesquisas que são realizadas com o objetivo de fazer um parâmetro acerca do campo brasileiro. Porque essas pesquisas, elas não têm um olhar voltado também para essas mulheres. E isso a gente percebe quando a gente vê que elas são classificadas nas pesquisas como membros não remunerados da família junto com seus filhos, enquanto os homens eles são considerados responsáveis pelo estabelecimento, mesmo que eles não sejam remunerados. E aí isso acaba expressando um sentimento implícito de que eles possuem a maior poder sobre a renda familiar. Né? E aí essa diferença nas terminologias e, consequentemente, nos papéis que a gente dá para cada indivíduo, que faz parte desse cenário, é também exposta através da economia feminista. A economia feminista ela é um campo das ciências econômicas que entende o estudo do pensamento econômico a partir da visibilidade das mulheres e também a ressignificação do trabalho de forma mais ampla, considerando o mercado informal, o trabalho doméstico, a divisão sexual do trabalho na família e agregando também a esfera reprodutiva, né? Agregando essa esfera reprodutiva como uma coisa essencial para a existência humana. E aí, através da economia feminista, que se faz um olhar crítico acerca dos trabalhos que existem nos agroecossistemas, que eles são hierarquizados entre um trabalho produtivo, que é aquele que gera bens e produtos com uma finalidade comercial e econômica, e o trabalho reprodutivo, que ele tem como função a produção doméstica de bens e serviços, junto com a execução de tarefas de cuidado ou apoio a pessoas dependentes, né? E a produção doméstica. E aí, essa hierarquização, ela acontece quando o trabalho das mulheres ele é considerado só uma ajuda, porque elas são considerado uma ajuda porque elas são responsáveis pelo trabalho reprodutivo, e que fica abaixo do produtivo porque ele não gera um retorno financeiro. E como exemplo disso, a gente tem a pesquisa que é realizada pelo IBGE, a PNAD de 2006, e ela mostra que os homens eles relataram ter jornada de trabalho semanais muito mais extensa que a das mulheres. Porque para as mulheres, a compreensão de trabalho leve, ele não leva em consideração o esforço que você realiza para poder... O esforço que é desprendido para poder realizá-lo, mas ele leva em consideração quem o realiza. E aí acaba que todo o trabalho que é realizado pelas mulheres ele é considerado leve, independente do esforço, do tempo e o desgaste para a saúde que ele possa causar. E aí a mesma coisa acontece na divisão entre o trabalho doméstico e o trabalho produtivo. Que aquele trabalho que é atribuído para as mulheres dentro da casa, como cuidar da horta das galinhas, por exemplo, ele é considerado um trabalho doméstico. Mas se a mulher vai trabalhar ajudando o marido na roça, ele é considerado um trabalho produtivo, independente se o destino do produto ele vai ser para venda ou para o autoconsumo. E aí, para analisar essa diferença que existe entre o trabalho produtivo e reprodutivo das mulheres do campo, é preciso a gente se desprender da definição exata desses conceitos e passar a observar a realidade dessas mulheres. Porque o trabalho delas ele não é reconhecido e nem valorizado até por elas mesmas e pela comunidade na qual elas participam, porque são as mesmas que declaram que têm menores jornadas de trabalho porque viam aquilo que elas faziam apenas como ajuda. Quando, na verdade, o trabalho delas de produzir e reproduzir, ele costuma ser feito em espaços de tempo próximos,
porque quando elas cuidam da galinha, da horta, das sementes, quando elas desenvolvem remédios através da identificação das plantas medicinais nativas, quando elas produzem doces, queijos, farinhas, artesanato e diversos outros produtos que são beneficiados da sua propriedade, né? Quando elas realizam atividade de extrativismo, quando elas cuidam das crianças e dos idosos da casa, preocupando com a saúde, com a educação, com o alimento de todo mundo, quando elas são responsáveis por fazer a comida de todo mundo, prestando atenção à quantidade de comida que vai ser necessária para todo mundo, o que é melhor para todo mundo comer, elas estão realizando simultaneamente o trabalho produtivo e reprodutivo na propriedade, o que leva a gente a perceber que as mulheres no campo, elas não possuem uma carga horária inferior à dos homens. Elas possuem uma carga superior, de tal forma que elas mesmas ficam sobrecarregadas e não conseguem dar atenção plena para a sua própria saúde, lazer e convívio. E aí, quando existe uma ciência que se preocupa em estudar a agricultura em todas as suas esferas, seja macro ou micro, e que também se propõe a ser não só ecológica, como também socialmente justa, é impossível a gente não chegar a uma comunidade no qual, por exemplo, passa por uma transição agroecológica sem tocar também nas relações que rondam esse espaço, né, que são as relações de gênero, raça, sexualidade, entre outros. E aí, por isso, essa revisão bibliográfica, ela trouxe também a reflexão sobre a importância que tem trouxe a reflexão sobre a importância que tem a existência e a participação das mulheres nas experiências agroecológicas que estimulam a prática de intercâmbio como uma ferramenta pedagógica para a troca de saberes, né? Assim como o processo de sistematizar, né? De escrever sobre suas experiências, participando de dinâmicas em reuniões com outras mulheres da própria comunidade ou até de outras comunidades, essa dinâmica de sistematizar, ela tem um intuito de fazer com que elas possam trocar experiências e também refletir sobre as suas jornadas de vida. E assim, através dessas atividades, percebe que muitas mulheres elas vivenciam, pensam e sentem as mesmas coisas. E quando elas reconhecem a sua importância e o papel fundamental dentro da sua propriedade, quando elas têm essa abertura nesses espaços, muitas mulheres elas passam a reivindicar também a sua autonomia na tomada de decisão da casa e da comunidade. Além disso, elas têm a sua autoestima elevada, né, que leva elas a buscar ter voz nos espaços e se identificar e se estabelecer como sujeitos políticos. E aí muitas mudanças passam a acontecer e é refletido positivamente no desenvolvimento rural. Inclusive, através dessa revisão bibliográfica também, foi possível concluir que sem o feminismo não existe agroecologia. E aí isso se faz perceptível quando a gente vê que a maior parte dos pequenos agricultores, eles são mulheres. Então, o trabalho de ser responsável pela alimentação da casa, por exemplo, faz com que elas, né, elas mesmas, por conta própria, elas se preocupem com relação que elas vão estar colocando na mesa para os seus filhos. Porque elas são as principais responsáveis por cuidar da horta, né, que é onde sai a comida para o autoconsumo. E é onde elas sabem o que elas cultivam, o que elas colocam nas suas plantas. E, e aí elas evitam, por isso mesmo, evitam colocar produtos tóxicos, porque elas reconhecem que aquilo ali pode afetar a saúde da sua família e tudo mais. E além disso, são elas também que são responsáveis por coletar e guardar sementes, identificar espécies medicinais na mata, né? Então elas carregam um conhecimento que é ancestral e ele deve ser escrito, relatado e reconhecido por elas e por todo mundo. E aí, outro ponto importante também que temos para poder frisar é que existem evidências empíricas relatadas em diversos estudos que dizem que a garantia das condições de bem-estar físico das mulheres e dos filhos e o enfrentamento da pobreza dependem significativamente do fato de as mulheres terem ou não acesso direto à renda e aos bens produtivos. Porque nem toda renda que é obtida em uma propriedade ela é direcionada a um fundo comum. Além disso, os homens e as mulheres eles gastam de forma diferente. Assim, a renda que é controlada pela mulher ela tem mais probabilidade de contribuir para a garantia da alimentação da família e do bem-estar dos filhos do que aquela que é controlada pelos homens. Ou seja, no quesito segurança e soberania alimentar, as mulheres elas também encabeçam muito mais ações que são voltadas para isso. E aí, de frente para essas experiências que foram relatadas, né, todas elas também estão de acordo com a mesma lógica econômica de que a produtividade ela está associada à diversificação da produção agroecológica e à valorização da produção para o autoconsumo para garantir a soberania e segurança alimentar e da inserção no mercado. E como exemplo disso, a gente tem que destacar o papel das mulheres no autoconsumo, né, que representa 90,9% da criação de aves e pequenos animais, 69,2% na horticultura e floricultura e 26,5% na pesca. Então, os saberes e o conhecimento que é desenvolvido pelas mulheres do campo, vista a posição que elas estão colocadas e reconhecidas por elas mesmas, e também pelos outros, mostra como eles são relevantes para as discussões que são desenvolvidas e instigadas através dessa ciência, né, que é a agroecologia. Porque esses saberes das mulheres eles são saberes que dizem respeito à produção de alimentos saudáveis, ao uso de agrotóxicos e às suas consequências para a saúde, à perda da biodiversidade de cultivos tradicionais e crioulos, à guarda de semente, à solidariedade e o cuidado com o outro. E é isso. Muito obrigada.